esses momentos da tarde de domingo, com esse tema tão interessante trazido para a gente, mas que eu tenho três coisas para falar para vocês antes da gente iniciar. Eu já vou colocar a apresentação. Sumiu o... Bom, até agora sumiu. Então, vamos lá. Eu estou vendo na sua tela, olha com atenção, embaixo um símbolozinho do Zoom, que é azul. Muito bom. Orações intercessórias. Vamos trazer para vocês, antes, três explicativazinhas. Primeiro, sobre esses dois quadros. O quadro da esquerda tinha na sala em que eu, na infância e na adolescência, vivia lá no Triângulo Mineiro, na fazenda. Tínhamos esse quadro emoldurado, em posição de destaque, esse quadro do Sagrado Coração de Jesus, com vidro, quer dizer, era um quadro protegido que durou muito tempo. Então, isso era da sala de estar na fazenda onde eu nasci e cresci. E esse outro era na sala de jantar, era uma sala em que a gente usava para refeição, também todo emoldurado, e que durou muito tempo. Esses dois quadros povoaram o meu imaginário religioso da infância e da adolescência. Uma outra coisa é que eu vou fazer uma explicativazinha, porque vocês vão olhar, vocês vão ver que eu vou falar muito mais em oração do que em prece. O significado do radical oração, significa boca. Então, é aquilo que sai pela boca que vem do sentimento, que aí é do coração. E prece significa recitar. O radical da palavra, o significado é recitar. Se é recitar, eu vou falar uma coisa que eu decorei. Então, prece geralmente está vinculada ao significado de você recitar uma coisa. E oração é você falar alguma coisa que vem do coração. No movimento espírita, utilizamos essas duas palavras quase com o mesmo significado. Então, quase com o mesmo significado, essas duas palavras a gente usa no movimento espírita. E aí a razão, por que a razão desse tema? Esse tema, com o retorno das nossas atividades das reuniões mediúnicas, umas informações que eles nos passaram, tanto na mensagem inicial como na mensagem final, em várias reuniões, é de que nós não precisaríamos ficar preocupados com os trabalhos que deveriam ter sido feitos nesses 2 anos de paralisação, 2020 e 2021, que todos os trabalhos que tinham que ser realizados foram realizados pelo plano espiritual. E aí, pelo plano espiritual, se eles foram realizados, nós não estávamos trabalhando no presencial. E aí, eles explicaram algumas mensagens, foram várias mensagens que a gente montou a ideia. Algumas mensagens explicaram que, durante as nossas reuniões de irradiação, e aí, tanto nas reuniões públicas, quanto nas reuniões de irradiação que foram criadas depois da pandemia, eram captadas essas energias e eram armazenadas
e os trabalhos eram realizados por essas preces realizadas nas nossas reuniões, reuniões públicas, reuniões de irradiação das reuniões mediúnicas, reuniões da irradiação dos trabalhos de passe. E aí, uma coisa, estendendo esse conceito, todas as nossas atividades, elas se iniciam por uma prece inicial e tem uma prece final, que é prece de irradiação para todas as pessoas que necessitam. Então, essas são as explicativas. Vamos utilizar esse roteiro até o final e vamos fazer essa nossa primeira reflexão. É um texto lá do André Luiz, no Mecanismo da Mediunidade, no capítulo 25, item Mediunidade e Prece, que ele diz o seguinte: orando, Moisés recolhe no Sinai os mandamentos que alicerçam a justiça de todos os tempos, e, igualmente, em prece, seja nas margens do Genezaré ou em pleno Tabor, respirando o silêncio de Getsêmani ou nos braços da cruz, o Cristo revela na oração o reflexo condicionado de natureza divina, suscetível de facultar a sintonia entre a criatura e o Criador. Reflexo condicionado que faculta sintonia entre aquele que ora e o Pai, o Criador. E fala de todos esses momentos especiais de Jesus em relação às suas orações. Vamos fazer umas considerações gerais. Todos os povos, os estudos de todos os povos e civilizações extintas, elas têm coisas em comum. Uma delas é o sentido da busca em relação ao que é a vida, o sentido da vida. Por que eu adoeço? Por que eu sofro? Por que outra pessoa não sofre? Por que um morre cedo, outro morre tarde? Então, esses questionamentos, o sentido da busca da vida, do significado da vida, isso é de todas as civilizações, até aquelas mais materializadas. Existem conceitos dentro dessa civilização, que mostram a preocupação de algumas áreas com o sentido do significado da vida. Outra, que é comum em todas elas, é o comércio. Alguma forma de comércio em todas as épocas. E a última é, de alguma forma, de alguma maneira, os povos apresentavam conceitos incipientes de religião até religiões altamente organizadas e até dirigindo o país, como o Egito, como a Judéia, que era um país relativamente ligado à religião. Outra coisa que a gente tem que entender, e isso está dentro da doutrina espírita mesmo, já na atualidade, é a necessidade de se dirigir a Deus, a ideia da pessoa que nasce com ela, dela se dirigir ao Criador, a um ser superior e que é responsável pelos acontecimentos da Terra e pela evolução. Então, isso é inato. A gente começava a observar isso nas noites escuras, lá das primeiras encarnações no ser humano, a gente observava o céu e isso nos remontava à procura, à pesquisa de alguma coisa além. E aí, essa coisa além evolui para a ideia de Deus,
e que ela é imanente, ela é própria do homem. Os fenômenos mediúnicos, a gente tem que também olhar para eles quando a gente fala dessas comunicações com Deus, com o plano espiritual. Ela é de todos os tempos, ela não é relativa ao espiritismo, todas as religiões têm, e é a comunicabilidade entre os planos. E aí falar com aquele que está do lado de lá. O objetivo é falar com Deus, né? E aí a gente utiliza o fluido cósmico universal. Então, falar com Deus. Fenômenos mediúnicos. A gente tem que considerar. Algumas pessoas que já eram bem evoluídas espiritualmente, eles tinham a necessidade de pedir aos outros que orassem por ele. Preces intercessórias para os outros. O Papa atual, Francisco, em vários momentos, ele fala que orassem por ele, que ele pedia que fossem feitas preces para ele. Paulo também já falava isso. Aqueles que dirigiam o movimento inicial do cristianismo, Paulo pede preces para eles. Uma outra coisa que a gente tem que pensar, mesmo que é dito que tudo que a gente pedir na prece a gente vai conseguir, mas é lógico que tem uma análise a ser feita com esse pedido. E aí, que envolve merecimento e aquilo que eu estou pedindo, o teor daquilo que é o meu objeto de pedido. Então, tem uma análise, tem coisas que nós não devemos pedir, tem coisas que a gente não deve pedir na prece. Então, tem uma análise desse pedido, que está envolvido o merecimento da pessoa e o teor daquilo que está pedindo. Outra coisa interessante que a gente vai pensar na prece é que a forma de pedir, as palavras que eu estou usando, nada tem, não é nada, não tem nada de significado. Sejam palavras bonitas, sejam conjugações verbais erradas, sinônimos que não são próprios, palavras que são faladas de forma errada, mas que está dentro da nossa população, nada disso importa. O pensamento é tudo, isso está no Evangelho, lá no capítulo 28 do Evangelho, no item 1. Palavras de Jesus em relação às nossas preces. Vamos ver depois esse texto mais adiante também. Como é que diz Jesus para a gente? E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento. Algumas traduções quarto. Entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê o que está oculto, e teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Entra no teu aposento e fechando a tua porta. E aí, em Marcos, no capítulo 11, versículo 24 e 25, tem isso aí também, em relação à nossa fé. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a essa montanha, isso é o grão da mostarda, né? Terá fé como o tamanho do grão da mostarda, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo que pedirdes
orando, crede e o recebereis e tê-lo-eis. Energia da oração. A gente sabe que o pensamento tem energia. Tem gente que movimenta objetos. Tem experiências que mostram carrinhos elétricos sendo movimentados pelo pensamento de certas pessoas. Trenzinho elétrico sendo movimentado pela força do pensamento de algumas pessoas. Lá no filme Ghost, ele estava na estação do trem de ferro e viu um espírito mexendo com uma tampinha de refrigerante, de cerveja. E ele pergunta como é que ele conseguia fazer aquilo. E aí ele ensina ele usar a energia do pensamento. Como a oração é um pensamento que está potencializado por alguns aspectos, também tem essa energia e vamos ver que depende a energia da nossa prece. O que depende? Ela depende do pensamento e da vontade, que são as duas alavancas próprias, inerentes do ser humano. Nós só temos essas duas alavancas para progredir: o pensamento, que o homem irradia de dentro dele a força, e a vontade de fazer aquilo que o pensamento está materializando. Todas as duas forças são próprias, imanentes de cada pessoa. Cada um tem uma quantia, um quantum dessas duas energias. Uma outra coisa que a gente tem que pensar na prece, na energia da prece, é a frequência ondulatória. O pensamento é uma onda eletromagnética. E essa onda eletromagnética, a vibração dela está relacionada à vontade da pessoa. A onda eletromagnética é o pensamento, está relacionada à vontade da pessoa, aos desejos, às tendências dele, próprias dele, e aos interesses em que ele está colocando naquele pedido. Então, os interesses próprios. Uma outra coisa que a gente deve pensar é a dimensão evolutiva daquela pessoa. Aquela pessoa é evoluída espiritualmente, e a gente tem lá nos registros na Bíblia dizendo que a prece do justo pode muito. Então, aquele que é evoluído espiritualmente, a prece dele tem muito mais energia. Outra dimensão que depende da energia da prece é a fé que tem aquela pessoa. Madre Teresa, Jesus era maior do que ela. O tamanho que ela tinha colocado Jesus, Deus, dentro dela. Paulo, no final, dizia que ele já não vivia nele. Quem vivia era Jesus. Então, a fé que a pessoa tem dinamiza pensamentos e vontades que ele cria. Esses pensamentos são criados por nós e eles são irradiados no fluido cósmico universal, que é onde está o pensamento de Deus, e pode interagir com esses pensamentos, com pensamentos de outros espíritos, com Jesus, com todos aqueles que a gente direciona a nossa prece. Lá, nas preces recitadas, a quantidade de pensamento aleatório que não está envolvido na prece, ela aumenta em relação à oração. Então, é muito mais fácil quem está fazendo preces decoradas ter pensamento aleatório do que propriamente aqueles que estão fazendo a oração quando estão externando os sentimentos dele. Então, a energia da prece diminui muito
quando tem essa presença dos pensamentos aleatórios, pensamentos que não estão envolvidos naquele momento da prece. Tem um vídeo do Chico, da Marise Braga, que conta uma história dele, o endereço dele é esse aí, ó, que fala que o Chico estava numa estação de trem, a gente não sabe se ele estava chegando naquele trem que estava saindo ou se ele estava esperando outro trem, porque normalmente nas cidades menores a plataforma é a mesma. Então só tem um lugar de chegar e um lugar de sair. Os trilhos são os mesmos. Depois modifica, um passa pelo outro e não tem problema. Mas a gente não sabe se o Chico estava chegando ou se estava esperando outro trem. E aí tinha uma senhora querendo participar de entrar no trem. Estava em dificuldade e ela participar da viagem. Ela estava em dificuldade e Chico vê só uma maneira de ajudá-la, empurrando, o trem já estava saindo, empurrando a pessoa para dentro do vagão. E aí ele empurra, ela entra, o trem sai andando. Daí a pouco, o Chico volta na direção contrária do trem, aparece Emmanuel para ele, dizendo para ele olhar para o trem que estava indo embora já. E aí estava saindo do trem uma irradiação intensa na direção dele. E aí ele sentiu que aquela irradiação, ele se sentiu quase molhado com aquelas gotas, entre aspas, daquela irradiação. Ele se sentiu úmido com aquilo que estava originando e Emmanuel fala para ele que era a prece que aquela pessoa estava fazendo na direção dele, uma prece intercessória que ela estava fazendo em gratidão pelo que ele tinha feito de ter colocado ela para dentro do trem. Então, a prece de gratidão dela, mesmo que ela não soubesse quem tinha feito, nem viu, estava retornando para ele que tinha sido aquele que colocou. André Luiz fala, eu não lembro do livro, ele fala de uma criança que vivia num orfanato e ele relata que essa criança, de noite, desdobrava e via a situação que o orfanato ia acabar porque a pessoa que tomava conta ia falecer. E aí essa criança de 7, 8 anos entrava em preces pedindo para Maria, para ela ajudar. Ela era uma criança católica e pedia para Maria, para essa criança ajudar, para Maria ajudar aquela situação. Ela estava pedindo não em nome dela, é porque as outras crianças não teriam lugar para ficar e seriam esparramadas pelo mundo, algumas até sem lugar para ficar. E aí ela fazia preces, e aí essa prece para Maria chegou a nível de Maria, uma prece intercessória para aquelas crianças. Ela estava no meio, mas fazia por causa das outras crianças. Ela chegou nos níveis energéticos, eletromagnéticos de Maria. E Maria ficou achando aquilo interessante. Como é que uma criança, essas palavras interessantes, isso são minhas, né? Só para contar o caso. Ela pediu para Celina, que é a responsável pelas Américas, especificamente a América do Sul, e que procurasse e entendesse o problema. E ela foi ver, e era essa dinâmica que o orfanato ia acabar e as crianças iam ser colocadas à sorte delas. E aí foi feita uma cirurgia espiritual na senhora responsável da casa e foi dado a ela 5 anos para ela preparar outra pessoa
para tomar conta do orfanato. E o que foi feito? Alziro Zarur, na década de 60, tinha um programa, acho que na Rádio Nacional, em que ele, acho que 6 horas da tarde, 7 horas da tarde, aí é uma experiência pessoal minha, 7 horas da noite, ele fazia isso, eu não lembro qual era a hora, a minha mãe que fez essa realização, ele tinha um programa na Rádio Nacional que fazia uma prece para as pessoas que sofriam. Eu tinha feito uma limpeza numa caixa de gordura e estava com 40 graus de febre, isso no começo da noite, 5 horas, 6 horas, estava com muita febre. E minha mãe, isso na fazenda, 30 quilômetros da cidade, sem carro, não ia, de qualquer maneira, de noite para a cidade para ver, né? A dificuldade era grande. Minha mãe coloca um copo de água perto do rádio e ele lá, o Alziro Zarur, aqui do Rio de Janeiro, ele fez a prece e minha mãe me fez beber essa água. No outro dia, eu nem lembrava do que tinha acontecido. Prece intercessória, ele nem sabia que era para mim. É lógico que a minha mãe ajudou nisso, certeza, né? Mas preces intercessórias. E aí uma fala de Agostinho: homens incrédulos, se soubesseis quão grande bem faz a fé ao coração e como conduz a alma ao arrependimento e à prece. A prece. Como são tocantes as palavras que saem da boca daquele que ora. A prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos encaminha para a senda que conduz a Deus. No recolhimento e na solidão estais com Deus. Para vós já não há mistérios, eles se vos desvendam. Apóstolos do pensamento é para vós a vida. Vossa alma se desprende da matéria e rola por esses mundos infinitos e etéreos que os pobres humanos desconhecem. Alma em prece. Poder da oração. Lá em Mecanismo da Mediunidade tem essas considerações. Fala de campo de influência, que é o espaço de influência de um corpo. Fala da vontade, quanto mais evoluído o psiquismo, maior a vontade, maior é a força. Fala de órgãos e células, que cada órgão e cada célula tem campos eletromagnéticos, e fala do ser humano como um conjunto desses órgãos e dessas células, que ele tem um campo de energia própria, e dá como exemplo a aura, que é uma manifestação de núcleos atômicos, manifestação luminosa de núcleos atômicos, não é necessariamente esse campo, é uma manifestação luminosa de alguns átomos do organismo humano. E também fala de campo mental. Campo mental, nas palavras do Palhano Júnior, ele cita isso, tirei dele, para Einstein, campo na física é o espaço da influência de uma partícula de massa. Em analogia, em similitude a esse conceito, campo mental é o espaço de influência energética, eletromagnética de um indivíduo que aumenta muito com a prece. E alguns exemplos, Divaldo fala desse campo de influência mental do Sai Baba e do Chico, que mesmo você em outro ambiente do local, quando ele estava desdobrado, as irradiações do campo do Chico e do Sai Baba penetravam esses outros ambientes. Tal era esse campo mental do Chico e do Sai Baba. Tem um frequentador e um trabalhador do SEASSE que foi 3 vezes lá no Chico, em Uberaba, e ele não conseguia falar nada com o Chico. Ele chegava perto do Chico, quando chegava a vez dele, ele só chorava. Tal era o campo
amoroso do Chico que ele não tinha condições. Ele ficava tão tocado com aquele campo que ele chorava. E aí, outro exemplo desse campo, a dilatação do campo mental da criança e que atingia os níveis eletromagnéticos de Maria. Campo mental. Organização da mente. Para a gente rezar, a gente tem, para a gente orar, a gente tem que organizar os pensamentos. Como é que o organismo... Jesus ensina para a gente o que a gente deve fazer. Ele trouxe esses ensinamentos. Vamos ver? E aí está. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa, estava galardão lá naquele outro momento. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, fechada a porta, orai ao vosso Pai em secreto. E vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhante a ele, porque vosso Pai sabe do que é que tendes necessidade antes que lhe peçais. Quero chamar a atenção para essa parte que, quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto. A palavra que foi traduzida por quarto ou aposento é uma palavra que significa quarto de guardados. Não é lugar que você dorme. Lá nesse quarto você guarda as coisas mais importantes para você. Lá ninguém passa. Está fechada a porta, ninguém vai passar. Se a gente dilatar esse conceito, esse quarto pode ser dentro de nós. Esse quarto pode ser a minha intimidade dentro de mim. Quarto de guardados. Quarto de guardar tesouros. Onde está o meu tesouro, aí está o meu coração. Quarto de guardados. O que é que eu tenho no meu quarto de guardados? O que é que eu tenho no meu coração? Para atingir isso, Jesus continua nos ensinando. Quando vos apresentardes, quando vos aprestardes para orar, se tiver qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe. 2 homens, dá o exemplo de prece, 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, publicano o outro. Publicano era o que era inimigo da sociedade judaica. E ele cita o publicano como aquele que fez a melhor prece, fez melhor até do que o fariseu. O publicano fazia comentários das dificuldades dele, das inferioridades dele, e o outro exaltava as suas virtudes, que pedia para não fazer, até como ele, proteger o fariseu, pedia proteção para não ser como o publicano. E aí, em outros momentos, lá no Sermão do Monte, Jesus mostra para nós também como é que a gente deveria orar. Portanto, vós orareis assim, e ensina o Pai Nosso. Mateus 6, 9 a 13, início do Sermão do Monte. E lá em Lucas, no capítulo 11, versículo 1 a 4, tem o segundo ensinamento do Pai Nosso. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhes disse: quando orardes, dizei, Pai Nosso. E cita de novo
O texto é muito parecido com o de Mateus, só tem 2 frases que não estão presentes, mas as ideias todas estão presentes no texto de Lucas também. Parece que Jesus não fazia as mesmas preces dos judeus, ou a forma de orar de Jesus era diferente, como também de João, parece que não eram as mesmas preces que os judeus faziam nas sinagogas, e eles eram judeus, mas parece que eles faziam diferente. Continuando, pegando lá em Palhano Júnior a ideia do que a gente tem que fazer para estar no nosso coração, para estar no nosso quarto de guardados. A primeira coisa é aprender a quietar a mente, quietude dos pensamentos. Não é não pensar em nada, porque isso não existe. Outra coisa importante é fé. Se somos religiosos, acreditamos em Deus. Temos que confiar nele, no comandante do planeta, que é Jesus, mas temos que confiar nele. Outro item importante, vigilância do pensamento. A gente tem que ter o pensamento focalizado, direcionado para aquele objetivo da nossa prece. Vigilância do pensamento. Se a gente brincar, o pensamento sai do foco. A gente tem que aprender com o tempo ter essa vigilância do pensamento. E um ensinamento de Jesus que também está lá no Evangelho, no capítulo 25. Buscai e achareis, que é o item 6. Não acumuleis tesouros na terra, porquanto onde está o vosso tesouro, a frase que eu utilizei, aí também está o vosso coração. Não vos inquieteis por onde achareis o que comer. Observai os pássaros do céu, porque também vos inquietais pelo vestuário. Observai como crescem os lírios do campo. E aí finaliza essa passagem: buscar primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Finalizando ainda, assim não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto o dia de amanhã cuidará de si, a cada dia basta o seu mal. Mateus também está no Sermão do Monte, versículo 19, capítulo 6, versículos 19 a 21 e 34. Voltando lá no Palhano, Palhano fala de que a gente pode fazer meditação, que a gente pode fazer leituras do Novo Testamento, do Velho Testamento, dependendo do que a gente queira, do Evangelho, de outras obras, aí já dentro do Espiritismo. E Kardec coloca para a gente isso: qual meio prático e eficaz para melhorar nessa vida e resistir aos arrastamentos do mal, lá no item 919. E tem como resposta: um antigo sábio vos disse, conhece-te a ti mesmo, conhecer o que tem dentro de mim. O objetivo disso tudo é manter uma ideia única, não é ideia fixa, é ideia única. E que essa ideia única possa estar além do mundo material. E aí, nesse momento, a nossa mente vai estar operando em paz e com grande lucidez, e aí a gente pode fazer a nossa prece com os sentimentos voltados para a divindade, para Jesus, para quem a gente tem o objeto de desejo. E aí, só lembrando Jesus, que nesses momentos ele falou que deixava para nós a paz. A minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. É a paz que ele fala quando a gente está lúcido, quando a gente é sincero, quando a gente está em humildade dirigindo ao Criador ou a Ele.
Jesus, em vários momentos, isso está registrado, Jesus está só orando. Tem um livro que chama até Jesus e os Montes. Jesus retirava para os montes para fazer as orações dele, sozinho. E a gente está trazendo esse conceito, por que isso e por que a gente tanto utiliza isso dentro da doutrina espírita, as orações coletivas, embora cada um esteja dentro do seu templo, dentro do seu tesouro, cada um está sozinho nesses momentos, mesmo rodeados pelas pessoas, estamos sozinhos dentro do nosso coração e dos nossos pensamentos. Preces coletivas, orações coletivas. E aí Kardec, lá no 656, faz essa pergunta: a adoração individual será preferível à adoração em comum? E tem essa resposta: reunidos pela comunhão dos pensamentos e dos sentimentos, mais força têm os homens para atrair a si os bons espíritos. O mesmo se dá quando se reúnem para adorar a Deus. Não creais, todavia, que menos valiosa seja a adoração particular, pois que cada um pode adorar a Deus pensando nele. Kardec diz que é melhor coletivamente do que individualmente. Palhano coloca isso, não sei como é que ele faz esse cálculo, mas ele coloca isso. Em nossos experimentos com a prece, verificamos que a capacidade de percepção da movimentação da energia da prece por um médium era 10 vezes mais poderosa quando em grupo, coletiva, a prece. Dentro da nossa experiência nas reuniões mediúnicas, alguns videntes vêm e aí foram mostrados até formato do recipiente, que eram guardadas as energias que saíam da gente, eram guardadas em vasilhames, não tem significado para nós, esses vasilhames, não sabemos como é que isso é feito, mas que eram guardadas, armazenadas essas energias para serem distribuídas. Eles falam isso, que elas são armazenadas e distribuídas. Que é interessante a gente ter essa visualização do recipiente que é guardada a energia que sai das nossas preces coletivas nas nossas reuniões. André Luiz, lá em Os Mensageiros, Aniceto fala: conforme viram, o trabalho da prece é mais importante do que se pode imaginar no círculo dos encarnados. No círculo dos encarnados. Não há prece sem resposta. E a oração, filha do amor, não é apenas súplica. É comunhão entre o Criador e a criatura, constituindo assim o mais poderoso influxo magnético que conhecemos. Comunhão entre o Pai e nós. Mesmo que você esteja no coletivo, você está só com o Pai, dentro do seu templo, do seu tesouro, da sua mente, só está você, e você vai acessar, você vai entrar em comunhão com o Pai. Vamos usar o simbolismo das varas e os feixes de varas. Se a gente fizer a soma da resistência de uma vara e multiplicarmos essas varas dentro de um feixe, a gente vai ver que a soma das resistências individuais ela é muito menor do que a soma do feixe de varas. A resistência do feixe de varas é muito maior do que as somas individuais de todas as varas. Reunidos somos mais fortes.
E aí a gente vê que um exemplo aí material nisso, civilizações usam a fortaleza do feixe de caules de junco no Lago Titicaca para construir suas casas flutuantes. Resistência do feixe de varas. E aí Jesus, para a gente, de novo, nos simbolizando essa oração coletiva. A força que nós temos quando disponibilizamos as nossas forças individualmente, seguindo as imagens daquele que está fazendo a prece para todos, a gente vai ter o mesmo pensamento, as visualizações são nossas. Quando uma pessoa fala numa casa, para a gente visualizar uma casa, a gente vai visualizar conforme a gente tem aquela casa dentro da gente. Mas o sentimento, a ideia, fica única. E aí está toda a força das reuniões coletivas quando elas acompanham as imagens, os sentimentos daquele que está fazendo a prece. E aí é o convite que a gente faz, o SEASSE faz para todos vocês. Vamos aproveitar as preces coletivas da nossa casa. As preces coletivas na hora do início da reunião pública, as preces coletivas do final das reuniões públicas, do início de todas as atividades. É um momento espetacular para todos nós. Se vocês lembrarem, lá pelo mês de junho de 2020, nós começamos a pedir aos passistas que se colocassem à disposição para ajudar, para a irradiação para aquelas pessoas que estavam presentes na reunião ou para aquelas pessoas que necessitavam nos outros países. Na época, a gente fez muita prece direcionada para Petrópolis, então foi assim, uma comunhão de ideias. E a gente aproveitar esses momentos para a gente irmanar o pensamento e o sentimento daquilo que a gente quer para o mundo. A mudança do mundo começa em mim. A mudança do mundo, eu não posso exigir das outras pessoas se eu não começo com a mudança de postura mental, de postura de sentimento em relação às outras pessoas, às outras coisas e mesmo ao mundo material. A ecologia, a sustentabilidade, a gente mudar o pensamento nosso em relação ao mundo, podemos aproveitar esses momentos para irmanarmos os nossos sentimentos e pensamentos. Concluindo, de novo, lá os quadros da minha infância e adolescência, a gente vai lembrar que algumas coisas que Jesus traz para a gente e algumas outras pessoas. Emmanuel, através do Chico, coloca essa frase aí, para a gente não esquecer. Não ouvides os bens da intercessão. Jesus orou por seus discípulos e seguidores nas horas supremas. Pai, eles perdoa, está embaixo, né? Eles não sabem o que fazem. Até no momento último, isso é uma das frases que Jesus diz depois da crucificação, no momento último, Jesus pedindo a intercessão de Deus para nos perdoar, para perdoar aqueles atos que a gente não sabia o que fazer. Jesus. Tiago, nesse rosa, vermelho, rosa, fala uma das frases que eu já falei também: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos.
Se eu estou dentro de mim, com as relativas perfeições que eu tenha, com as relativas virtudes que eu tenha, se eu colocar os objetivos da prece em outra coisa direcionada para fazer o bem, pode muito essa prece. Mesmo que eu não seja um ser muito evoluído espiritualmente, que eu seja, nas palavras da Igreja Católica, um santo, mas pode muito essa prece. E só trazendo um viés, aqui o publicano e o fariseu rezando. Estavam num ambiente coletivo, um não conseguia nem olhar para o céu, abaixava e falava dos erros, das deficiências dele e pedia força ao Pai para sustentá-lo, e o outro batia no peito que ele era justo, que ele fazia ele jejuava, que ele fazia tudo certinho, e que Jesus depois fala para os discípulos que o publicano tinha feito a prece muito mais poderosa, sincera, certa do que o publicano. E aí, só para finalizar, gente, Paulo, em outro capítulo, fala isso, para a gente reunir para orar para Deus, para Jesus. Nos chama a fazer as orações de forma coletiva. Kardec, no Livro dos Médiuns, no item 331, simbolizando aí o feixe de varas que eu coloquei ali, ele fala que a reunião pública, que a reunião mediúnica, que a reunião de irradiação é um ser coletivo, o feixe de varas. Então, que no lar, na casa religiosa, devemos habituar à oração coletiva, começando no culto do Evangelho no lar, que é uma oração coletiva dos membros daquela família. Devemos dar importância especial às orações coletivas da nossa reunião, foi o convite que eu fiz para vocês, e que os médiuns videntes, já falei isso, veem as correntes fluídicas e até o recolhimento das energias dispendidas por todos que oram. Lá no Evangelho, no capítulo 27, no item 15, tem essa fala aí. A prece em comum tem ação poderosa quando todos os que oram se associam de coração a um mesmo pensamento e colimam o mesmo objetivo, porquanto é como se muitos clamassem juntos e em uníssono. Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei e se vos abrirá. Porquanto quem pede recebe, e quem procura acha, e há aquele que bata à porta, abrir-se-á. Isso é Mateus 7, versículos 7 e 8. E aí, numa das mensagens que eu falei das reuniões mediúnicas do dia 2/6 de 22, tem essa fala que eu quis registrar para vocês. E aí o Espírito diz: oremos muito, oremos sempre e muito, com todo respeito a esses espíritos que ainda não compreenderam o momento que estão vivendo. Façamos os nossos trabalhos de caridade. Estudemos o cristianismo revivido com todas as nossas forças. Repitamos as nossas lições para que nada fique esquecido, para que nada fique desconhecido. Mas sigamos em frente com calma, vontade, sempre esperando na proteção do Senhor, meu Pai, e nosso mentor maior, Jesus de Nazaré. Uma noite abençoada para todos. Reunião mediúnica de 2/6 de 22. Costumamos, algumas citações falam em 90%
a gente faz as preces pedindo. Então, petição é o objetivo da nossa prece, que nós estamos pedindo. Nós temos que objetivar as nossas preces no sentido de pedir, sim, mas também de interceder. Na nossa casa, uma atividade que utiliza o interceder de forma muito interessante e que a gente costuma protegê-la muito é o passe nas reuniões públicas, os passes de uma maneira geral da casa, que a gente pede aos espíritos para aquele que está recebendo o passe receba as energias pelo mérito dele e pela misericórdia de Deus. E aí um dia a gente vai aprender a não pedir para nós. A gente vai, já emanado no mundo espiritual, a gente vai pedir, como Jesus fazia, pedir para todos nós. Preces intercessórias. Vamos acompanhar esse recurso especial e essencial para todos nós. Paz, muita paz. Boa tarde a todos. E que Jesus possa nos ajudar hoje e sempre. Muito obrigada, Ricardo.